Deixa eu dizer uma coisa muito rápida para você, gente. A razão pela qual é preciso existir governo é essa. É para resolver problemas. Porque quando não tem problemas, não precisa de governo. Se não tivesse gente passando fome, se não tivesse gente precisando de melhor saúde, se não tivesse gente precisando de habitação, sabe, não precisava ter governo. Nós seríamos uma sociedade baseada nos grupos de zap, sabe, cada um cuidando da nossa vida. Mas o governo existe exatamente para isso. É que quando tem problema que prejudica um ou mais setores da sociedade, sabe, o governo tem que ter uma existência muito viva para tomar decisões e tentar resolver. Os caminhoneiros vão ter pela primeira vez nesse país, até o final do ano, 41 praças para descansar, com respeito e com segurança. E isso nós fizemos obrigando em todas as concessões que a gente faz de estrada, que as empresas construam, para vocês não ficarem parados perto de posto de gasolina, nem sempre com segurança, nem sempre pode dormir à noite com tranquilidade, porque enquanto está dormindo, estão roubando o carro de vocês, ou mesmo vocês correndo o risco de vida. Esse é o dado pelo qual nós tomamos a decisão de todas as concessões. E o primeiro foi inaugurado perto de Pindamonhangaba. O Alckmin não é caminhoneiro, mas foi lá que fizemos em Pindamonhangaba. Bem, o que me preocupou nessa política, nesse MOVE, era a questão dos autônomos. Porque, no fundo, as entregadoras têm mais poder aquisitivo, têm mais facilidade, mas o autônomo não tem. Tudo para ele é mais difícil. E a única garantia que ele tem é o próprio patrimônio que ele está adquirindo, sabe? E ele precisa ter certeza de que o crédito vai sair. Eu queria pedir à Caixa, ao Banco do Brasil, ao BNDES, sobretudo a vocês três, pelo amor de Deus, trate com carinho, porque o que nós percebemos no MOVE 1 é que atendeu com muito mais precisão e muito mais rapidez, porque eles tinham mais recursos, as entregadoras. Os autônomos foi muito pouco, muito pouco. Não, isso me chamou a atenção. Eu falei com o Alckmin, depois eu falei com o Bruno, falei com o Dario, falei com a Miriam, falei com o Márcio, ou seja, me chamou a atenção, porque nós tínhamos disponibilizado 1 bilhão e só tinha se liberado 200 milhões até o dia que eu conversei com eles. Significa que você tinha disponibilizado o recurso, mas tinha alguma coisa que estava atrapalhando as pessoas a ter acesso ao dinheiro. Então nós resolvemos melhorar as condições. Aumentar o prazo de carência, aumentar a quantidade de anos para vocês poderem pagar, tá? E diminuir um pouco a taxa de juros, que ainda é alta. Ainda é alta, mas a gente compara não aquilo com que a gente acha perfeito, com aquilo que é possível fazer no momento em que você está fazendo essas coisas no mercado. Então eu queria que o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES olhassem com muito carinho, para que daqui a um mês e meio, 2 meses, a gente veja, de um lado, já liberou 80% do dinheiro disponibilizado e do outro lado não liberou nada ainda, porque é mais difícil. Você sabe que nós temos esse problema disso, você conviveu muito isso durante muito tempo. Ou seja, quando a gente começou a aumentar o financiamento na agricultura familiar, para alguém que é gerente de um banco, é muito melhor receber um cliente só, sabe, para pedir 2 bilhões, sabe, do que receber 1.000 clientes para pegar R$2.000 cada um. Então é muito mais confortável atender um só, atender mais gente em piores condições de pagamento, porque são os mais pobres da cadeia. É preciso ter mais carinho, ter mais atenção, ter gente que trabalhe isso com carinho. É quase que cuidar de um filho, quase que cuidar de alguém que está desprovido, né? Então eu queria pedir para vocês, para os bancos públicos, vamos ver se a gente consegue dar um exemplo de que uma vez na vida os mais pobres são tratados como os outros mais ricos. Vamos ver se a gente consegue, sabe? Porque tem uma coisa que, como é um programa que está dando certo, se tiver mais procura, a gente vai fazer aparecer dinheiro. Eu digo sempre o seguinte, no governo, no governo, não é discurso que faz dinheiro. No governo é a magnitude do projeto, é a proposta. Se ela for consistente,
sabe? E ela tiver segurança, vai aparecer dinheiro. Esse moço aqui é mágico para aparecer dinheiro. Quando a Miriam está chorando que não tem dinheiro, quando o companheiro Dario fica dizendo, olha o arcabouço fiscal, não posso porque não tem mais dinheiro, chama o Bruno Moretti. Ele vai futucar, sabe, no arquivo morto das possibilidades e vai conseguir encontrar alguma coisa para a gente fazer. Então eu queria pedir para vocês, vamos fazer isso com muito carinho, porque se a gente fizer isso e der certo para os autônomos, aí sim eu acho que a gente tem chance de dizer que nós vamos, uma vez na vida, renovar de verdade a frota dos caminhões nesse país e de ônibus. A segunda coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês é que o Alban estava comigo. Nós fomos na maior feira industrial do mundo, que é uma feira em Hannover. E nessa feira eu tinha um compromisso, que eu tinha feito aqui um desafio à Mercedes-Benz e tinha feito um desafio ao primeiro-ministro Merz na Alemanha. Eu queria ir na Alemanha para provar que nós não precisamos do tal do mix tecnológico deles, que cada ano inventa uma pecinha mais nova no motor, e essa pecinha chama Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 8, Euro 9, e cada vez que eles criam um euro novo, o caminhão aqui aumenta 15%. E eu estava convencido que era preciso provar para eles que o Brasil não precisa do mix tecnológico dele, porque o nosso combustível é menos poluente. E fomos lá, Igor, fazer o teste com o caminhão deles, com o combustível deles e com o nosso. E o que aconteceu? Eu, inclusive, pedi para o cidadão falar em alemão, para ficar certo que era um alemão que estava falando. Do poço ao motor, o nosso biodiesel é 90% menos emissor de CO2 do que o deles. E, na média geral, o nosso biocombustível é 67% menos emissor de CO2 do que o deles. Está provado que nós não precisamos desse encarecimento do motor do caminhão aqui. E está provado que eles poderiam comprar o nosso biocombustível para ele ter um combustível menos poluente, sabe? E está provado que o Brasil pode virar a chamada Arábia Saudita do biocombustível. Se quiser descarbonizar o planeta, o Brasil é uma alternativa, com combustível provado. Ainda essa semana vamos anunciar mais, sair de 30 para 32 e sair de 15 para 16 no biocombustível. E de 1% a 1%, a gente vai convencer o mundo de que se alguém quiser inventar combustível renovável, não precisa gastar pesquisa. Vê no Brasil que nós fazemos transferência de tecnologia. Por isso, companheiro Alckmin, que criou o primeiro MOVE, companheiro Márcio, companheiro Boulos e companheiros caminhoneiros, e meus dois companheiros da Fazenda aqui, que estão fazendo um trabalho extraordinário, eu queria dizer para vocês, nós temos uma chance. Já fizemos isso com a nova indústria Brasil, Oban. Já fizemos isso. Ou seja, nós provamos, se a gente quiser de verdade fazer esse país se transformar num país exportador de manufaturado, nós temos condições de fazer. Sem desprezar o agronegócio, porque o agronegócio é um sucesso tão extraordinário no Brasil que até aqueles que não concordam com ele aprenderam que é bom conviver com eles. Então esse país tem espaço para tudo acontecer, Oban. Esse país o que precisa é a gente parar de reclamar e a gente fazer aquilo que a gente acha que pode ser feito. Tem muita gente reclamando e pouca gente fazendo. E o nosso papel é fazer. Por isso, parabéns aos companheiros que promoveram mais esse plano. Parabéns, Paulo, pela tua conversa com os caminhoneiros. E assim, é que vocês precisam participar. Eu disse à minha equipe econômica uma coisa. Toda vez que a gente tiver que fazer uma política de investimento para ajudar um setor a desenvolver, nós temos que ter os trabalhadores na mesa de negociação. Porque toda política tem que ter a contrapartida. Toda a política tem que ter para a gente fazer um equilíbrio justo, sabe, na determinação do governo de fazer com que haja dinheiro para fazer as coisas. Por isso, os companheiros sindicalistas aí também, da indústria automobilística, do setor químico, estejam preparados. Aliás, Luizinho, você vai viver o tempo suficiente para ver o Brasil se transformar também num país com grande indústria petroquímica nesse país. Vai começar o jogo. Um abraço e boa sorte para vocês.